10 minutos de pintura hoje, que é para trazer ideias. Dá Dá mais um mais um minutinho minutinho só só para para arredondar. arredondar. E hoje eu vou fazer, dependendo do que acontecer, como nós estamos em 7 aqui, nós que vamos definir como o projeto vai ser feito, tá? Porque nada mais justo. Estamos aqui, né? Então vamos definir por nós mesmos. Eu criei, mas até peguei o timbrado do mapa para usar aqui do documento para gerar o PDF e mandar lá para o repositório depois. Que é como talvez a gente altere, né? Eu falei, deixa eu deixar em Word primeiro, depois eu ponho a versão final lá no repositório. Boa. O que eu planejei, tá? Eu criei um documento aqui bem... não é um documento técnico, mas pode ser considerado um documento de requisitos, tá? Ele não é técnico porque ele não tem a parte de código, não está definida a arquitetura, não tem nada dos detalhes técnicos. Lembra que a gente tinha falado lá quando tem a gestão de projetos, onde você tem os requisitos não funcionais, por exemplo, né? Aqui são os requisitos funcionais. Então, aqui nós vamos falar de como deve ser feito, como deve ser, a regra de negócio deve ser aplicada e assim por diante, tá? Então, você está gravando? Ah, então tá. Então não está gravando. Para aí depois o pessoal assistir e não cair tão de paraquedas, né, na semana que vem, principalmente, tá? Tá bom, tranquilo. Bom, vamos lá. Qual que é a ideia aqui do nosso projeto, tá? Nós vamos criar, então, uma API RESTful. A ideia do RESTful, não sei se vocês estão acostumados com esse termo aqui. Quando a gente fala RESTful, que a gente tem um padrão de execução. Então, aquela questão toda de os verbos corretos de consulta, os códigos de retorno padronizados, entendeu? Os tipos de retorno, toda essa questão, né, que abrange não é, aí já não podemos nem chamar de boa prática. Aí acho que a gente pode chamar até de da maneira correta. Hã? Não é a ideia do DevOps, não. Não. A ideia do API REST é porque, assim, quando a gente fala API, na verdade, né, a API ela tem diversos padrões, não tem uma coisa definida. A API RESTful, ela tem os padrões dela, que é, basicamente, está trocando muito em miúdos mesmo, claro que é muito mais conceito envolvido, mas trocando em miúdos, basicamente, é o quê? Os gets só são para consulta, os posts só são para inserção, atualização parcial é o patch, atualização completa é o put e o delete é para exclusão mesmo, entendeu? Então, isso. E aí dentro de cada verbo você tem os códigos corretos de retorno, né? Na hora de você fazer um post, você vai retornar sempre, nunca o ok. Você vai create the action, que é o 201, né? Aliás, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, mas serve como apoio. Mozilla, HTTP Codes, Status Codes, aqui, ó, esse cara aqui. Eu pego sempre do Mozilla porque, por motivos óbvios, né? Mozilla já está no caminho de navegadores aí há muitos anos. Então, aqui ele tem uma documentação bem detalhada dos códigos, né, de cada retorno correto ali. Óbvio que não vai ter todos, tá? Mas assim, os que são mais utilizados, os mais comuns e os baseados em RESTful são esses caras aqui, tá? O 100 aqui dificilmente a gente vai usar. Isso aqui é mais usado para a galera de infra mesmo, né? Que é do contínuo. E isso aqui é trocado a nível de protocolo de navegação, protocolo TCP, né? As respostas, processamento e etc. Né? Esse Iller Links aqui, às vezes você pode encontrar ele de alguma maneira, mas é difícil aparecer o código 100 aqui para nós, a área do código 100. O que interessa para nós é nesse sentido. Ó, tá vendo aqui, ó? Olha lá, Successful Response. Então, é o código da família 200 que a gente fala, né? Então, aqui tem o get, tem o head, tem o put your post, tem o trace. Aqui, normalmente, eles consideram do código 200 o ok.
mas o retorno correto para o post ou para o put é o 201. Entendeu? Então aqui ele dá essas questões aqui. O 202 é quando você faz uma requisição e ela foi aceita. Você não, difícil você vai retornar isso aqui, tá? A não sei que seja com Heartbeat da vida, alguma coisa, sei lá. O 204 é o no content, tá? Normalmente a gente usa esse cara aqui pro deleted, sucesso deleted, tá? Onde você não quer retornar um objeto vazio ou um ok, né? Tipo, um ok do deleted é meio esquisito. Então a gente retorna no content, né? Que tá, tipo, ó, tá zerado lá o conteúdo, né? Enfim, tem todas as categorias de códigos aqui, tá? tá? O que a gente usa muito é o o 200, 200, cadê? Aqui, ó. É a da da área área do 200, do 400 e do 500. 500, na verdade, a gente acaba às vezes nem usando. Né? Né? A gente usa no sentido de dar um retorno aqui de not not implemented, implemented, service unavailable, enfim, alguns códigos a gente acaba utilizando. Mas a maioria disso aqui é a própria aplicação já retorna, o próprio controller da API já retorna isso para nós de alguma maneira. Né? Lembra que a área da família 500 ali é o pior possível para a gente ver, né? A não ser que você tenha retornado de forma proposital, por exemplo, um cara desse aqui, ó, 501 not implemented. Tá? Lembra aquele true new exception not implemented? É esse cara aqui, ó, o erro 501 aqui que ele retorna. Tá? Bom, enfim, eu uso isso aqui como referência, então aqui está baseado nessa ideia da API RESTful, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a API RESTful, tem um artigo legal da Lura, não lembro se era da Lura. Não, da Red Hat. RESTful, mesma coisa, tá? Boa noite. Chegou, sol dobrou ou tá vivo? Dor. Imaginei. Você não ter vindo segunda-feira porque alguma coisa aconteceu. Ela inflamou. Hã? Costela inflamou. Você quebrou a costela também? Não, inflamou a cartilagem dela toda. É para respirar dói. Para respirar dói. Dói não, só quando respira, né? Pior que é isso mesmo, ou quando senta, A pior. cada segundo. É Porque fica com pressão, né? Fica com o peso do corpo em cima. Ó, esse link que eu mandei no chat aí, primeiro da Red Hat, são os conceitos de API REST, tá? O segundo aí, que é da Mozilla, são os retornos os códigos de retorno do HTTP. Aqui, ó, eu vou ler isso aqui, mas depois vocês leem com calma, tá? A ideia é lá de você ter toda a ideia do que é uma API REST, tá? Então, diferença de REST, SOAP, tá vendo? Dá algumas diferenças aqui. Tem algumas diferenças, tá? Mas aqui é mais para título de curiosidade. Não precisa se apegar muito nesse conceito aqui, tá? Bom, voltando aqui. Então, a ideia é a gente fazer um C# com .NET 8. Se vocês quiserem isso aqui, a gente pode mudar, passar para Java. Eu só não sei fazer parte de Node que envolva JavaScript, já lascou. Mas se precisar, a gente aprende para tentar fazer junto, tá? Isso aqui é sugestão. Depois, se vocês quiserem mudar, a gente muda para finalizar. Permite a busca de informações de CEP, priorizando a velocidade através do uso do cache Redis. Tá? Lembra que o Redis é aquele banco de dados de memória que a gente comentou há um tempo atrás, onde eu já preparei estou preparando, na verdade, um materialzinho para dar uma explicação sobre o Redis, de como é a forma correta de trabalhar com ele, para depois a gente fazer a aplicação dele propriamente dita. Né? E a persistência do banco de dados em Postgres. Aqui eu sugeri Postgres, mas como a gente está no módulo 52, eu estou muito tendencioso a trocar isso aqui para Mongo. Tá? O Mongo é um banco de dados de persistência quem trabalha com documentos, ok?
O Redis é banco de memória, banco de dados de memória, onde ele tem o que a gente chama de TTL, Time to Live, né? Quanto tempo ele vai existir ali em memória. Claro que não fica para sempre enquanto a aplicação está funcionando. A ideia do Redis é você criar um cache de consulta, onde os dados mais acessados ficam armazenados ali de forma temporária, com prazo de validade, né? Com prazo de encerramento ali, tá? Mas por que Mongo? Pode falar. Hã? Mas por que o Mongo? Por que o Mongo? Porque primeiro que o módulo é de banco de dados não relacional. Ah, E tá. segundo que a gente não vai precisar de uma relação, eu vou criar uma única tabela. Então, para criar uma única tabela, eu posso criar uma collection. Ah, tá. Entendeu? A ideia faz é sentido. basicamente essa, é simplificar a implementação. Não, sim, nesse caso faz sentido. Por isso que eu estou pensando em trocar aqui o Postgres. No dia que eu estava escrevendo isso aqui, a gente estava usando o Postgres lá na API das clínicas, né? Mas aqui agora está fazendo mais sentido a gente voltar, né, como um aulão de revisão, voltar ao conceito do Que módulo a gente 52, volta que pro que era o airport, né? Dos aeroportos. Isso. A ideia é essa, que a gente trabalha lá com um banco de dados orientado a documento, né? Que nada mais é que o armazenamento de JSON em texto, tá? Então, aliás, então já vamos fazer o seguinte: a gente já vai trocar isso aqui, eu já vou fazer esta alteração aqui, no BBB, vou tirar o ORM, que a gente não vai usar, tá? Aqui o login também, talvez isso aqui vai ficar ainda pendente, porque não sei se vai dar tempo de implementar esse login aqui, né? A gente pode até pensar, mas não sei se cabe. Mas enfim. Então, o Mongo a gente vai voltar para o nosso conceito do banco de dados não relacional e vamos trabalhar com o Mongo. Lembrando que a ideia é revisar tudo. Então, nós vamos começar inicialmente preparando o Mongo para depois preparar a nossa aplicação, tá? Em caso de dados não encontrados localmente, ele consulta uma API externa do Brasil API. Então, por exemplo, a ideia disso aqui é gerar o fluxo, tá? Então, imagina que nós vamos criar nossa aplicação em primeira instância. Podemos deixar alguns sets já cadastrados no Mongo, mas também não tem problema. E a gente pode partir dessa premissa. Primeira instância, já lê o banco de dados, vê quantos documentos tem na coleta. Se tiver zero, a primeira consulta vai sempre direto nessa Brasil API. Por que eu escolhi a Brasil API e não via CEP? Porque a Brasil API eu não tenho limite de consulta. Quer dizer, até tenho, mas é muito maior. Tá? Então, assim, vamos lá, vamos contextualizar. Eu tenho Brasil API como referência e eu tenho via CEP. Os dois fazem exatamente a mesma coisa, tá? Não muda absolutamente nada. A ideia é deles fazerem um serviço onde a gente consulte CEPs baseados nesse tipo de endpoint aqui. Por exemplo, aqui ele já me retornou aqui o Praça da Sé, que nem sabia que era esse CEP, Praça da Sé. Olha lá, o complemento lá do ímpar. O que muda de um para o outro? Muda a quantidade de dados que vem, os tipos de dados que vem. Então, por isso que eu coloquei até o Brasil API, porque ele tem menos. Cadê aqui? Documentação. FV2, que ele é mais bonitinho. Esse aqui é o tipo de retorno que ele vem da API, tá? Da API, óbvio, do Brasil API. Então, a gente pode. Eu pensei em trabalhar com o ViaCep justamente por ter uma estrutura de dados um pouco menor. Inclusive, eu posso não necessariamente usar dessa maneira. Acho legal para mostrar como é que vai fazer a relação dentro do Mongo, lá para vocês entenderem como é que ele constrói o objeto relacionado lá dentro. Tá? Mas tem esse aqui, outro, deixa eu ver. Esse aqui ele retorna sem a localização. É a mesma coisa. Só que este tem a localização, né, com as coordenadas, e aqui tem os mesmos dados sem as coordenadas da cidade lá. Também negociável, tá? Lembrando que a ideia é vocês palpitarem e falarem o que vocês querem fazer no projeto para a gente fazer junto, tá? Isso aqui não está engessado, não. Enfim, então,
Por isso que eu optei aqui por essa questão do Brasil API. Só por isso, tá? Mas vamos fazer via CEP. A gente faz também. Tecnologias utilizadas, nós vamos então usar o C# com o .NET 8. Isso se vocês falarem, não, queremos com outra coisa. Não sei o que vocês estão vendo de linguagem de programação, se é que estão vendo alguma lá na faculdade. Mas, ou se vocês têm alguma preferência também. Eu estou sugerindo o C# por conta de simplesmente pura afinidade, tá? Nada além disso. O banco de dados de cache, então, que nós vamos usar é o Redis. Tá? Ele é uma referência, ele é muito utilizado. Eu estou optando por ele porque ele tem duas grandes vantagens. Primeiro, que ele é muito comumente utilizado. Tá? E segundo, que ele é mais simples a utilização dele do que outras opções que a gente tem no mercado aí. Tá? Então, como por ser mais utilizado, né, futuramente vocês verem isso aqui de forma mais próxima, mais próxima do real, do dia a dia, que vocês podem utilizar na vida profissional aí, eu achei interessante trazer ele e não trazer outro banco de dados, tá? Outro de cache, tá bom? O cliente HTTP é esse que nós vamos usar. Este carinha aqui já tem no nosso .NET Framework, tá? Se não for utilizado esse, se a gente for utilizar Java ou qualquer outra coisa, também já tem o HTTP Client. A ideia é a gente usar isso aqui para não ter que programar na mão, e mesmo que não vão ter tempo de fazer isso. O Serilog, que é a ideia de gerar logs, né, a nível de aplicação, no momento que a aplicação está executando. Não pensei em salvar isso aqui no banco de dados. Se der tempo, se a gente acabar antes do dia, aí a gente pode optar por fazer a versão 2 e colocar esses logs a nível de banco, tá? Tem trabalho, mas pode entender ali como que vai ser trabalhado o log e jogar para o banco de dados que a gente quiser. E a API externa, como eu falei, é a ideia do Brasil API aqui, sem maiores necessidades. Tá? Necessidades não, sem maiores dificuldades aí. Nossa senhora, tem um longo aqui embaixo, hein? Bom, o endpoint de busca, nós vamos ter um único endpoint, tá? Onde o HTTP GET, que nós vamos utilizar, ele vai ser baseado no endereço da nossa API, /CEP, e seguido do CEP que eu quero fazer essa busca. Por que eu vou ter só o endpoint do GET? Porque eu só vou fazer consulta. Eu vou consultar e aí sim fazer os registros em banco de dados. Então todo esse fluxo de negócio é a nossa camada de serviço. Tá? Todo esse fluxo de operação da API a nível de back-end, vai ser na nossa camada de serviço. Então eu vou ter só um endpoint, igual a gente tem, inclusive, aqui, ó. Tá vendo? Eu só tenho o GET, ó. Só tenho o GET. O ViaCep também, ele só disponibiliza para mim o GET. Eu não tenho nada, não tenho como inserir dados, eu não vou gravar dados nenhum. Por que eu não vou gravar dados nenhum? Aqui são APIs exclusivamente de consultas. A mesma ideia da nossa, nós vamos usar uma API de consulta, só que ela vai ter essa diferença para conseguir já anexar no banco de dados isso aí. Mas é consulta do serviço? Sim. Por quê? Porque isso aqui vocês vão usar muito na vida de desenvolvedor de vocês, tá? Muita coisa a gente faz. Um desenvolvedor back-end não necessariamente tem que saber só a parte de gravação, tá? Acaba tendo muita consulta também. Bom, então vamos lá. Fluxo de consulta. Aqui é que vai valer a nossa regra de negócio. É este cara aqui, essa camada de serviços que a gente vai trabalhar muito aqui, tá? Então aqui já vou operar com o MongoDB. Verificar, então, primeiramente no Redis Cache se a informação do CEP já existe. Por que no Redis Cache? Porque pode ser com aquela ideia de que eu já tenho alguns registros no Redis e tenha mais de uma consulta no banco de dados. Como ele é um banco de dados em memória e consequentemente, muito mais rápido para retorno,
A gente vai, o primeiro endpoint que a gente vai consumir é ali, vai bater lá no Redis, fazer a consulta dele para ver se existe já algum registro de chave baseado naquele server. Não tenho, beleza. Se não for encontrado no cache, a gente faz a consulta da API externa no Brasil API para obter os dados do CEP. Ah, mas por que eu não vou pesquisar no meu banco de dados inicialmente? Porque a ideia é a rapidez. Teoricamente, logicamente, em aspas, vírgulas, travessões, chaves, colchetes, todos os possíveis, a Brasil API vai responder mais rápido que o nosso banco. Lembrando que nós vamos usar tudo online lá, banco de dados, né, tudo em cloud. Não vou fazer nada na mão aqui não, tá? Só, obviamente, desenvolvimento. E aí sim, né, depois dessa consulta na Brasil API, persistir os dados buscados no banco de dados MongoDB. Por quê? Mais um motivo. Mais uma coisa que eu acabei pensando. Na vida real, a gente tem que pensar num negocinho chamado consumo de dados, consumo de hardware, na verdade, que é CPU e memória. Tá? Se eu já estou fazendo uma consulta de memória aqui, que na verdade é uma consulta de um serviço, mas é um serviço que roda em memória, pensando em custo. Tá? Eu não achei, eu não vou consultar o meu banco de dados para gerar processamento do meu banco de dados de forma, entre aspas, desnecessária. Tá? O que eu vou fazer? O que normalmente a gente faz? Faz esse tipo de coisa. Se tiver a possibilidade de consulta de API externa, a gente faz. Por quê? Porque o custo de rede em cloud é mais barato que o custo de banco. Tá? O custo de processamento de banco de dados. Então compensa você ir buscar fora. E aí sim eu faço só a persistência no meu banco. Mas para que ele vai servir aqui? No nosso caso atual, neste projeto que eu estou trazendo para vocês aqui, ele vai servir única e exclusivamente para um dump de banco ali. Ele vai salvar tudo ali dentro. Numa aplicação real, o que pode acontecer? Se existir muita requisição do mesmo CEP que não esteja mais em cache, e eu vou salvar o meu banco, o banco retorna, já tem, eu leio daquele banco e trago para o cache com um tempo de vida maior. Porque, teoricamente, aquele CEP, aquela informação, está sendo consumida de forma mais recorrente. Tá? Vamos mudar o exemplo para ficar mais fácil de visualizar essa ideia aqui. Porque a gente está falando de CEP, né? Que cadastro é esse que nós estamos fazendo que tem que consultar sei lá quantos mil CEP ao mesmo tempo. Mas imagina o seguinte, imagina um site de Mercado Livre, tá? Em promoção de Black Friday, onde somente algumas categorias estejam em promoção. Aí você imagina um planeta entrando no Mercado Livre. Não estou falando só a nível do Brasil, estou falando a nível, todo mundo sabe que o Mercado Livre é argentino, né? Onde todo mundo que entrar no Mercado Livre tem que bater no banco de dados para saber quais as categorias que estão em promoção, trazer isso para o front-end para fazer ali um anúncio, para gerar uma prioridade, alguma coisa desse tipo. Pode falar, Ribeiro. Não? Levantou a mão sem querer? Sem querer. Então tá bom. Então, imagina isso, tá? Você tem um site de um e-commerce muito grande, tipo Mercado Livre da Vida, ou Pagaziliza, qualquer coisa. Mas imagina uma situação de Black Friday onde somente algumas categorias têm uma promoção diferenciada. E você quer dar destaque nisso. Então imagina, sei lá, 15 mil pessoas ao mesmo tempo acessando o site do Mercado Livre, onde eu tenho que bater 15 mil vezes no banco de dados para trazer a mesma informação. Eu pego essa informação, em vez de eu manter no banco de dados, eu mantenho no cache com um tempo de vida maior e a minha aplicação busca no cache para trazer muito mais rápido, muito menos custoso. Tá? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Nós estamos trabalhando com o CEP por ser uma informação mais simples, tá? Uma coisa mais simplificada para a gente implementar. Mas, trazendo para um contexto de vida real, por exemplo, seria uma ideia dessa, tá? Onde você tem ali um grande fluxo de dados que não compensa você deixar isso a nível de banco.
Compensa você ter o registro no banco, mas trazer isso no escalonamento da aplicação para um banco de memória, onde a consulta e a resposta, obviamente, é muito mais rápida, tá? Incomparavelmente muito mais rápida e mais barata, que é o que importa, tá bom? Então, essa é a nesse ideia aqui. caso, essas empresas utilizam esse meio também. Putz, a vida se utiliza. Mas muito, muito. Por exemplo, é outro caso, YouTube. É que o YouTube ele trabalha com um esquema um pouquinho diferente, tá? O YouTube ele trabalha com a ideia do GraphQL, né? Banco de dados a nível gráfico, que a gente chama, onde ele faz consultas em nós, tá? Imagina uma live. Não sei se já, na época da pandemia, assim, deve ter assistido muita live no YouTube, né? Eu pelo menos, já assisti várias. Você pode ver que quando tem uma live com muito fluxo de pessoas, ou seja, muita gente assistindo ao mesmo tempo, qual é a primeira parte do site que carrega? Vocês já repararam? Nunca repararam qual que é a primeira parte do site que carrega? Os comentários. Ah, é? O chat, olha lá, o Nicolas mandou, o chat. Exatamente. Por quê? O maior fluxo de dados, teoricamente, é o que deveria ter uma resposta mais rápida, tá? Por que ele tem uma resposta mais rápida? Porque a volumetria de dados do chat é muito menor do que a volumetria de um vídeo com áudio. Entendeu? Então, eles carregam, obviamente, as partes mais leves primeiro. Por dois motivos. Isso aí tem até uma explicação a nível de... Não sei se a gente pode chamar de user experience, né, o UX da vida ali, mas é no sentido da experiência do usuário mesmo. O que é preferível? Você ver partes do site sendo carregadas ou ficar vendo aquela bolinha maledeta girando lá até carregar tudo? Parte do site. Entendeu? A interatividade com a pessoa que está ali, né, com o ser humano que está ali, é mais rápida. Então, ele carrega pedaços ali, por mais que não seja, pô, mas eu estou querendo ver o vídeo, não quero saber do chat. Tá bom, mas o que é mais leve no contexto de tela? O chat. Você entendeu? Então, é aí que entra toda essa jogada da arquitetura da aplicação. Tá? Entra toda uma questão de tudo. Não só entra user experience, usa arquitetura, usa escalonamento, entra a galera do desenvolvimento, entra banco de dados, entra recurso, entra tudo, cara, entra tudo. Então, é muito... Você tem que ter um negócio muito bem definido ali, entendeu? Então, às vezes é preferível você sacrificar ali. Você já percebeu que, inclusive, o vídeo ele carrega bem com a resolução bem ruim, Sim. bem baixa, quando tem um fluxo muito grande de pessoas. E depois ele vai aumentando. Por quê? Com a mesma ideia. É preferível já soltar o som para você, para entender que está sendo carregado, o vídeo carregar em uma qualidade um pouco menor, e isso ir sendo incrementado ao longo dos dados sendo consumidos ali. Lembra que nós estamos falando de streaming, tá? Estamos falando especificamente do YouTube aqui. Diferente, por exemplo, do Spotify. Spotify você já viu que não sei se todo mundo usa Spotify ou não, mas eu particularmente uma das assinaturas que eu acabo mais usando. O Spotify ele tem o recurso hoje de vídeos rodando em background ali quando você escolhe uma música. Óbvio que não é um clipe da música, nada disso, mas é um vídeo que fica ali em looping enquanto a música está rodando, ou a letra. Esses casos, o Spotify é justamente o contrário do YouTube. Por quê? Porque ele prioriza o som ser iniciado para depois carregar o resto. Você está assinando um aplicativo de música, seu interesse é ouvir o negócio. Você não está nem aí se vai carregar a letra para você ler depois, vai ter videozinho rolando, qualquer coisa do gênero. Entendeu? Pode falar? Tem um adendo do Spotify, mas o Spotify ele prefere carregar a música do que o anúncio. É isso que eu tô falando. Quando eu vou trocar de música, cai no anúncio. Eu fecho, abro em volta, ele já toca a música. A música lá pra frente. Sim, mas por quê? Mas escutar a música. Mas Mais importante é o áudio. Não, senhor, porque sua conta é gratuita. Ele carrega primeiro o anúncio, porque sua conta é gratuita. Não, ele carrega a música, o anúncio ele não carrega.
Então não sei. Então posso estar falando mesmo. Porque eu ia falar, até uma jogada, porque assim, para eles é vantagem jogar um anúncio, que normalmente é um negócio rápido, de 15 segundos, 30 segundos. Isso vai gerando o quê? Vai gerando cache para carregar a música sem interrupção. Então, se anima para isso aí. Eles não carregam o anúncio. O anúncio não carrega de jeito nenhum se a internet estiver mais ou menos. Aí eu fecho o aplicativo de novo, toca a música, mas o anúncio fica lá pra frentona. Ótimo. Então, é a ideia do Spotify. Aliás, o Spotify é usado como casos de estudo em muitos lugares. Vocês já assistiram o Som na Faixa? No Netflix? Não. Não acredito. Isso. Esse aqui, ó. Netflix. Deixa eu abrir aqui pra vocês mostrar. Não vou pôr o vídeo pra rolar, obviamente, né? Nós vai assistir filme? Não, já passaram da fase de assistir filme, não. Cadê? Não vai estar aqui, né? Não, professor. Eu tô quebrado, eu posso. Som na faixa. Esse aqui, ó. Deixa eu até baixar. Esse trem vai ficar cantando na orelha aqui. Esta série aqui, Som na Faixa, conta exatamente a história do Spotify. Este careca aqui, ó, que é o personagem, é o CEO do Spotify. Esse cara que inventou o Spotify, tá? Eu não vou contar a história, porque senão vai perder a graça, mas assistam, tá? Vale a pena. Mas não tem Netflix. Dá uma procuradinha nos meios alternativos que você acha fácil. Não é uma série difícil de achar, tá? Ele conta a história de como o Spotify foi criado e como ele foi desenvolvido tecnicamente. É sensacional. Para nós que somos da área, que entendemos esse tipo de coisa, cara, você fica maravilhado com a lógica. Esse cara aqui, ó, é o sócio dele aqui, que é o chefe o CTO do Spotify. Esse aqui é o cabeça do Spotify, que é o dono, o CEO, e esse aqui é o CTO deles lá. Assiste, não vou contar mais. Assiste porque é muito bom e vale muito a pena. E é rapidinho, é uma série de 6 episódios, é rapidinho. Só que você pega numa tarde e você mata. E vale a pena. Eu tenho que assistir aquele também do Vale do Silício lá. Qual que é? Piratas do Vale do Silício. Isso. Tem que Assistam também, bem legal. Da história da Microsoft com a Apple, né, nos primórdios. Isso. O cara é o próprio Walter White. Parece mesmo. O do Breaking Bad, né? Parece mesmo. Nossa, é verdade. Agora que você falou que eu me liguei. Parece pra caralho. Nossa, então o Spotify foi criado por drogado. Mais ou menos. Mas entenda o motivo. Não tá, não. Mas entenda o motivo da criação do Spotify. Assiste a série, depois vocês me contam. Semana que vem vocês me contam. Sábado tá aí, aproveita que tá frio, chuvoso, ninguém vai sair de casa mesmo. Assiste. Vale a pena. Eu principalmente, né? Você assistiu hoje já, inclusive. Bom, seguindo aqui então. Então, entenderam a ideia aqui do fluxo? Tá? A gente vai trabalhar mais a nível de fluxo e da persistência dos dados, obviamente, usando então o nosso Mongo e o Redscache, que são dois bancos de dados não relacionais orientados a registro de chave de valor. Bom, qual que vai ser a estrutura do nosso projeto? É por isso aqui que eu falei que talvez eu tenha exagerado um pouco. Quem estava aqui no começo da aula, eu estava comentando isso, que eu acho que eu exagerei um pouquinho, mas assim, vamos ver, tá? Isso aqui nós não vamos precisar, já vou até tirar ele daqui, nós não vamos precisar esse carinha aqui. Aqui, ó, vamos deixar aqui. Por quê? Porque nós mudamos aqui, ó, nós não vamos usar o Entity Framework, nós vamos usar o Mongo. Tá? Então aqui nós vamos trabalhar com esses caras aqui. Isso aqui é só para a gente organizar, para depois a gente construir o projeto ali junto, entender, relembrar como é que faz a criação de pastas, etc, referências de projeto, tal.
Por que falei que eu exagerei? Porque eu vou fazer cada um desses carinhas aqui sendo projetos independentes, tá? Este aqui nós não vamos fazer, não vai dar tempo, tá? Que é a parte de testes aqui. Então, esse faz de conta que vocês não viram aqui. Aliás, tchau. Vou tirar também. Por quê? Porque não vai dar tempo da gente implementar testes. Isso é fato. Então, o nosso teste vai ser na base do manual mesmo, tá? E beleza. Deixa eu pegar aqui só, porque senão meu toque não sossega. E saber que é da mesma pasta. Bom, então essa aqui vai ser a nossa estrutura, tá? Onde nós vamos separar ela por controllers, models, service repositories, nada que vocês não tenham visto mais. Aí nós temos aqui os clients, essa já virada aqui na frente. Nós vamos ter uma única diferença aqui, que são os clients, que são as classes que vão se conectar às APIs externas. Tá? E aqui que vai ter lá o nosso HTTP client, por exemplo. Tá bom? As exceptions, que esse aqui talvez eu deixo como opcional, porque se der tempo nós vamos tratar a customização, o tratamento de erros que a gente chama, né, as customizações de exceção aqui, que é para dar as mensagens personalizadas. Voltei? Tinha travado tudo aqui. Normal, beleza. São as mensagens personalizadas de erro lá, por exemplo, esse CEP inválido, enfim, tá? São os erros, o tratamento de erros. As extensões, que isso aqui, nós vamos precisar. Nós vamos precisar porque esse cara aqui, ele faz parte do cache. São os métodos de extensão do cache. Basicamente, os comandos de Redis Cache para consulta lá no tá? O Progress, que é a nossa configuração de toda a aplicação. Aqui o Web Settings, que é onde a gente vai colocar todas as referências de banco de dados. E eu trouxe esse conceito novo aqui, chamado DTO, tá? Que é o Data Transfer Object. Para quê? Para a gente simplificar a exibição de dados na nossa API e as consultas. Por dois motivos. Se a gente for usar a API versão 1, nós não vamos usar o DTO, porque esse aqui vai ser o dado que eu vou buscar. Tá? Essa vai ser a estrutura que vai trafegar por toda a minha aplicação. Se a gente for trabalhar com o V2, aí o que eu vou fazer? Eu vou registrar tudo isso aqui no banco de dados, mas essa parte do location eu não vou ficar trafegando na minha API, que é necessário. Não interessa a localização, só quero saber o restante dos dados. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, aliás, coloquei aqui essa opção de DTO. Se a gente for fazer a V1, a gente não vai usar. Se a gente não for fazer a V1, vai ser a V2, aí a gente usa ela, tá? Então, se a gente for usar esse cara, este aqui não tem necessidade. Tudo bem? Conceitinho um pouquinho diferente, mas assim, nada de muita novidade, não. É só para fazer aquele mapeamento de dados que a gente vai utilizar. Lembra que a gente colocou as notações, quando a gente fez a primeira API lá? A gente colocou as data annotations, que era do aeroporto, né? Do airport lá, que a gente colocou os data annotations, IATA, ID, que vinha lá do JSON, do banco de dados, MongoDB e tal. É mais ou menos a mesma ideia, só que aqui eu vou encurtar a quantidade de dados. Só isso, tá? E eu preciso de uma classe nova para isso também. A arquitetura em camadas, que aqui vocês já cansaram de ver, que é a camada de controller, service e repository, tá? Onde nós vamos ter lá no controller receber as requisições e retornar as respostas adequadas, lembrando que no caso do nosso controller nós vamos ter um único endpoint. Então nós vamos ter um get só isso aqui, tá? Nós vamos trabalhar muito em cima do fluxo. A camada de service que vai centralizar as regras de negócios, validações e orquestrações de chamadas ao repositórios e API externa, tá bom? Então, o nosso service é o que faz toda a nossa regra de negócios.
E o repository é o que vai fazer o banco de dados, o gerenciamento do banco de dados MongoDB. Tá bom? Tudo que for Postgres, então, nós vamos usar o MongoDB. Aqui eu não vou precisar. O que nós vamos usar de tecnologia de dependência? Então, C# com .NET, como eu já falei, um cliente oficial para o Redis, que é este Nugget Package aqui, o Stack Exchange e o Microsoft Exchange, Extension Caching, Stack Exchange Redis, tá? Que é o pacote que gerencia a conexão e toda a operação com o Redis lá. Para a gente não ter que ficar digitando comando, né? Enfiando um comando no meio do caminho aí. Cadê? Aqui. E aí nós vamos implementar o tratamento de exceções e respostas adequadas não encontradas nos erros de integração. Esse aqui a gente vai fazer se for fazer esta parte dos exceptions, tá? Assim, se der tempo a gente faz. A ideia é priorizar o funcionamento para depois a gente fazer as melhorias. Requisitos adicionais. Assegurar que as informações armazenadas no cache e no banco estejam sincronizadas. Lembrando com essa ideia, tá? O que tiver no cache tem que estar no banco. O cache vai ser a primeira ideia, né? Faço a consulta, jogo para o cache e jogo para o banco. Então, o que tiver no cache tem que ter no banco. Tá? Pelo menos nas primeiras consultas ali. Isso aqui vai ser uma opção, né, da gente implementar os logs lá também, como eu falei, o CLLog, que vai ser o cara que a gente vai usar para gerenciar essas coisas aí, todas de logs da aplicação, então desde erros até chamadas de resposta, stacks de falhas, enfim, tudo isso aí. Isso aqui eu vou trabalhar bastante com vocês, adicionar os comentários no código. Comentários, gente. Vamos lá. Comentários, quando a gente fala de aplicação, é sempre uma discussão, no bom sentido, obviamente, muito bem-vinda. Comentário, não é porque a gente pede para colocar comentário no código, isso a nível de vida real, né, de valendo, e vocês vão simplesmente encher de comentário desnecessário no código, desnecessário no sentido assim, estou aqui declarando uma variável do tipo inteiro. Não, isso não é comentário, tá? A ideia do comentário é você simplificar o que está no código. Então você tem um trecho de código e aí você pode colocar um comentário ali para você lembrar futuramente. Você não tem que ler o código inteiro, você entende o que está rolando naquela função, o que tem naquela classe, esse tipo de coisa. Tá? Então, a ideia do comentário é essa. Todo mundo já ouviu falar de comentário de código ou não? Se não, levanta a mãozinha que eu explico. Não? Beleza, todo mundo? Então tá bom. E incluir exemplos de payload de entrada e resposta na documentação do endpoint. Esse aqui, não, Nicolas, então vamos lá. Tá um pouco atrasado para vocês aí, né, o que eu tô falando. Então, por favor, não interrompam, tá? Ou manda aqui no chat que eu tô de olho. Qual que é a ideia de comentário de código, tá? Comentário de código, deixa eu ver se tem aqui. O meu tem. No seu tem? Ótimo, então vou abrir. O comentário de código, quando a gente usa, cadê o link aqui? Deixa eu pegar aqui de novo. Peraí. Vamos ver aqui da autorização se tem alguma coisa. Aqui. Essa é exatamente essa ideia aqui. Então, o comentário de código, Nicolas, é um trecho de texto que a gente coloca dentro do código-fonte mesmo, tá? E quando chegar no momento da interpretação ou da compilação daquele código, tá? Tudo que for comentário ele ignora. Então eu posso escrever com linguagem nossa, né, humana, na verdade, tá? Então, olha lá, sistema de autenticação completo, conectado à API, esse ficheiro gera os formulários de login e registro e a comunicação com o back-end para a autenticação dos utilizadores. Eu não preciso ler meu código inteiro para saber o que essa classe está fazendo. Eu já entendi aqui no comentário o que ela está fazendo. Tá bom, então eu vou ter que vir aqui, eu vou sei lá, tem que fazer um debug desse cara aqui.
Aí eu vou ver aqui o que tem de comentário, obviamente para ir lembrando o fluxo da função, entre outras coisas, tá? Mas a ideia de comentário é exatamente esse tipo de coisa. Eu não preciso colocar, por exemplo, cadê aqui? Aqui, ó, por exemplo, colocar aqui não vai deixar eu escrever, né? Mas colocar um comentário aqui na frente, aqui, ó, eu sei que isso aqui... Clica acho que no lapisinho ali abre. Ó, no lápis, isso. Aqui. Aponta. Não, mas ele vai pedir para fazer um fork aqui. É. Não tem problema. É só para ter uma ideia. Então aqui, ó, por exemplo, eu bati o olho aqui, eu sei que isso aqui, essa parte da função, ele está fazendo uma validação, uma regra de validação, para ver se isso aqui é um e-mail e se a senha tem, no mínimo, 6 dígitos. Eu não preciso escrever um comentário falando assim, esta variável define que a senha deve ter pelo menos 6 dígitos. É desnecessário, porque eu já estou batendo o olho, já estou vendo. Tá? Então, a ideia de comentários, quando a gente fala de comentários necessários, é desse tipo. Comentários é nesta linha aqui, ó. É explicar o que está fazendo ali de forma resumida, tá? Então, aí eu vou entrar com uma outra pergunta, porque eu estava lendo sobre essa questão dos comentários. E é por isso que eu falei que, inclusive, é uma discussão que dá muito pano para manga. Exato, eu acho que esse o senhor entendeu. Porque eu lendo, né, alguns artigos, eles falam que não é legal você subir o código com comentários. Não tem essa necessidade de você subir, tipo, no ambiente de produção, o código com comentários. Então, aí eu... Tá, conclui o seu raciocínio. Não, o senhor entendeu? Aí, tipo... Entendi. E aí porque assim, pra mim, hoje, eu, Roberto, quando eu olho, né, eu olho assim, poxa, é que nem tá aqui, ó, sistema de carrinho completo. Eu entendo que que nem esses trechos que estão comentados que eu deixei, foi para entendimento meu e provavelmente se alguém entrar, olhar o código, entender o que está sendo feito ali. E uma consulta futura, porque hoje você sabe o que é esse código aqui. Olha aquele daqui 4 anos. Exatamente. Entendeu? Então assim, ó, já te interrompendo e cortando o raciocínio aí... Não, mas já concluí. Não, mas a ideia é essa. Então, tem gente que fala, mas não é bom subir com comentário. Por quê? Por quê? Com comentário esdrúxulo, eu concordo. Agora, com comentário que vai ser futuramente para facilitar uma manutenção, para lembrar o que está acontecendo ali, para ver se aquela classe futuramente eu posso reaproveitar em outro código, que aqui é a base de orientação de objetos, inclusive. Então, assim, eu não vejo motivos para não subir o código no comentário. Porque hoje você que fez. E você está trabalhando numa equipe de 50 pessoas. Então, aí que tá. É exatamente isso. Porque eu já comentei aqui várias vezes que lá no estágio que eu tô fazendo, a gente trabalha num sistema legado. E só que, assim, tem tanta parte de códigos, sabe, comentado. Tipo, você olha assim, cara, não tô entendendo por que isso aqui tá comentado. Então aí agora eu vou falar para você. Então aí eu já vou trazer que isso eu brigava muito com a turma lá também. Tem um programador que tem mania de ter medo, tá? Eu vou tirar esse trecho de código aqui. Ele não quer apagar. Ele comenta para ver se vai acontecer alguma coisa. E aí aquele código, trecho comentado que não se usa mais, fica lá para sempre. É a mesma coisa de um comentário idiota. E aí, pelo que, né, lendo, pelo que eu entendi, esses trechos comentados, porque às vezes, nesse caso lá no sistema, às vezes tem 1000 linhas de código. E, tipo, tem uma caralhada de partes comentadas. Só que, pelo que eu entendi, quando, né, você vai carregar o sistema, aquelas linhas de comentários também são lidas. Sim, tá certo? Sim. Elas são lidas porque elas depois, obviamente, elas são ignoradas, mas elas são lidas sim, elas influenciam no carregamento da página. O carregamento em si não, mas de níveis de processamento, sim. Então, não atrasa nenhum carregamento. Ah, tá.
mas ela acarreta no processamento, porque na compilação, na interpretação, o compilador ou o interpretador vai passar ali. Aí ele vai ver, não, isso aqui é comentário, isso aqui é comentário, mas ele processou. Ele perdeu um Ele tempo. trouxe aquela informação, ele fez a conversão para entender que isso aqui, ó, pô, tá começando com barra, isso aqui é um comentário, eu posso ignorar, posso ir para a próxima linha. Então, a nível de processamento, dependendo da quantidade de comentários que você tem dentro do sistema, ele pode gerar um atraso no processamento. E não necessariamente no carregamento. Principalmente se for uma ideia de um front-end, tipo, ele carrega e as partes estáticas carregam e não vai mexer mais. Aí não tem problema nenhum. Entendeu? Mas se você tem uma área dinâmica, ou dentro de um back-end, por exemplo, igual eu fiz para vocês, de novo, né, a nível didático, mas eu fiz, se eu pegar aqui, ó, aqui ele abriu o nome, tá aqui, peraí. Aqui. Eu subi na última aula lá, no nosso service. Não, no nosso repository. Lembra que eu tinha comentado? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso é lixo. Isso é lixo. Ele vai ser processado. Mas ele vai ser processado e depois ignorado, porque é tudo comentário. Então não tem por que eu manter dentro do código isso aqui. Eu posso simplesmente ir lá apagar. Eu não vou usar mais. Você comentar, é assim, aí é que entra aquela questão do Scrum, dos métodos ágeis, etc. Tá? Você tem alguns processos para executar. Então, normalmente, principalmente dentro do Agile, você tem as famosas dailies, tá? Antes das dailies, depois das dailies, no fim da sprint, você tem a sprint review. Normalmente, a sprint review envolve o que a gente chama de code review. O que é o code review? É isso. É tirar o lixo do que foi produzido do código. Você deixar comentado para nível de chegar no tester, o cara executar os testes, fazer o que precisa e devolver lá um pull request ok, tipo, testado, cara, não tem por que você manter aquele código ali. Lixo. Mas nesse caso, quando você comenta, como no caso que eu fiz aí, mas são informações relevantes, você mantém ou você exclui? Joga fora. Sério? Joga fora. Pra que você vai manter o negócio que você não usa mais? Caralho. E outra, mas puta merda, deu erro. Olha aqui, volta o commit que você fez. Da exclusão. Aí, ó, tá aqui, é pra isso que serve. Olha lá, você tem todo um code review a nível de inclusão e remoção. Aqui, ó, pronto. Imagina se eu tivesse comentado isso aqui ao invés de alterado. Entendeu? Então, para isso que o commit serve, né? Para essa questão do code review. Né? Então, você pode... Não só do code review, mas no sentido de, fizer os testes, passou nos testes, porque acontece muito, inclusive, tá? Passou nos testes, não gerou problema, mas isso aqui, esse trecho de código estava sendo usado em alguma outra função que não nessa parte da sprint. Você fala, opa, é a parte do código que eu apaguei. Você pode voltar. Duas opções. Você pode voltar no commit. Você tem um histórico de commits aqui, ó. Deixa eu carregar aqui, ó. Você tem o histórico de commits. Opa, por isso que é importante esse cara aqui, ó. Este cara aqui, ó. O comentário do commit. Aqui é a mesma ideia do comentário do código. Aqui você bate, você sabe o que foi feito. Eu sei que eu fiz esse commit, eu excluí, ou alguém excluiu aqui. O commit nunca vai ser só um update, ele vai ter um delete, alguma coisa desse tipo, um fix, e isso vai ter uma documentação, tá? Eu sei que nesse aqui tem um trecho de código que eu quero pegar. Aí você tem duas análises para fazer. Ou você pega o código que foi excluído, traz para dentro da sua aplicação de volta, e faz um refactor, que a gente chama, né, de refatorar aquilo ali, para incluir no novo recurso e não ter que mexer no novo recurso que você criou.
Ou falou, nossa, estragou tudo, o teste foi mal feito, deu ruim, a gente não pensou, não executou o teste automatizado. Cara, volta o commit e vida que segue. Põe para o próximo sprint e seja feliz. Quer dizer, triste, mas feliz. Entendeu? Então, a ideia de você ter um versionador é porque você tem um versionador, inclusive, não a nível de projeto, você tem a nível de arquivo. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, no meu código, pegar, ó, eu tenho 39 commits de histórico aqui, ó. Então, eu posso pegar todos os commits e olhar um por um. E aqui sim, por exemplo, traz, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui eu posso ver, fazer esse paralelo do que tinha e do que foi feito no commit. Tudo que tem o maisinho na frente é inclusão. Tudo que tem o menos na frente foi remoção. Entendeu? Entendi. Então, versionador é para isso. É justamente para você poder voltar no tempo, entre aspas, ver onde foi feita a meleca, trazer isso de volta para cá. E aí sim, você tem que analisar, né? Se vai caber simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, ou você vai ter que refatorar tanto que você fez quanto que existia, para poder encaixar os dois e a aplicação seguir funcional. Entendeu? Sim, sim. Por isso que eu falei que a ideia é por isso que surge muita discussão em cima dos famosos comentários. Comentários inúteis, sim, devem ser excluídos. Como, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês aqui. E foi o que a gente fez, onde eu simplesmente deixei comentado a parte do código que eu não vou usar mais, sabendo que isso aqui funcionou. Eu posso jogar isso aqui fora sem precisar fazer nada. Sem precisar fazer nada, que eu diga, é sem precisar deixar isso custando processamento de informação. Entendeu? Não é porque ele está comentando que o compilador vai falar, eu ignorei. Mas como que ele ignora? Ele vai ler. Ele vai converter essa instrução aqui em binário, junto com a barra, vai existir uma codificação em cima disso, aí ele vai passar para a próxima linha. Não vai executar nada aqui, não vai gerar o código compilado ali, interpretado. Entendeu? Lembra a ideia do entrada, processamento e saída? Isso aqui é uma entrada. Tudo que envolve tecnologia, que envolve computação, que envolve processamento, é entrada, processamento e saída. Por mais que a entrada não seja física, a entrada pode ser lógica. Via comando. Entendeu? Uhum. Todos? Sim. Ninguém mais se pronunciou. Então tá bom. E onde eu estava no raciocínio que agora não lembro mais? É que você tava explicando pro Nicolas do commit. Não, sim, aí ok. Expliquei do commit, mas e antes? Aqui é Aqui, dos ó. comentários, né? Você tá no comentário. Estava falando exatamente por causa dos comentários. É. Exatamente. Né? E aqui, voltando então, né, a ideia dos comentários explicando os. Eu vou até pôr isso aqui em negrito. Sublinhado em negrito. Para ninguém falar, mano, tá aqui. Tá? E aqui, esse último item aqui, a gente talvez faça também. Mas esse aqui nós não vamos precisar. Aliás, nós vamos fazer a documentação igual eu mandei para lá no repositório para vocês a nível do post, tá? Nós vamos criar uma collection, que no fim das contas vai ser uma só mesmo. E não vai ter payload, né? Vai ter basicamente só uma parte de consulta. Então, por exemplo, eu vou deixar já preparado simplesmente para executar aqui um OK, né? Para executar um send aqui e ter o retorno da minha aplicação aqui. Tá? Então, a ideia da documentação da API que nós vamos fazer é em cima da collection do post no mesmo, tá? Que é exatamente isso aqui. A ideia do payload é se fosse a gente fosse fazer este cara aqui, ó. Essa é a ideia do payload. Onde você deixa o endpoint pronto com o post, ou patch, ou put, ou seja lá quem for,
e o payload é o corpo da sua requisição. Aí você tem aqui a parte de autorização, se você for colocar um JOT, se você for trabalhar com parâmetros da conexão, aí você deixa isso aqui tudo pronto. A ideia do payload é isso aqui tudo, tá? Bom, critérios de sucesso, então, como é que a gente vai saber que a gente atingiu o nosso objetivo desse exercício? É saber que a API deve retornar o CEP rapidamente em consultas subsequentes. Qual que é a ideia? Depois de pronto, nós vamos publicar. Nós vamos pôr lá no Azure. A API, para todo mundo fazer a requisição no MTV, ter os tempos de resposta. Onde nós vamos ver os tempos de resposta? Aqui. A gente tem aqui, ó, bonitinho, parametrizado para nós aqui, ó. O jeitinho que a gente vai ver. E a gente vai ver que se tiver várias requisições da mesma informação, a tendência é esse tempo aqui diminuir. Por causa do cache. Por causa do cache. Exatamente. Tá? Em caso de falha do Brasil, a API retornar uma mensagem de erro claro ao usuário. Então, lembrando que a ideia dessa tratativa nós vamos fazer. Por exemplo, aqui, ó, vou simular um erro, tá? Deixa eu pegar aqui o... até aqui mesmo. O Postman já está pronto. Vou colocar um... Ó. Tá vendo esse erro aqui, ó? Só que o usuário não entende. Qual que é a nossa ideia? Trazer, por exemplo, só isso aqui. Tá? Ó, o CEP informado possui mais que 8 caracteres. Deve conter exatamente 8 caracteres, nem menos nem mais. Tá? Então, deixar, mas isso aqui antes de fazer a consulta. Por exemplo, colocar um A aqui, que é a ideia do bad request, né? Olha lá, bad request. Aqui a validação pelo jeito é só isso aqui, ó. Deve conter exatamente 8 caracteres. Tá? Já 310 milissegundos aqui. Tá vendo que ele não fez consulta em banco nenhum? Ele já fez essa tratativa aqui a nível do endpoint. Muito provavelmente. 310 milissegundos já é perceptível ao olho humano, né? Vocês sabem que o olho humano ele percebe respostas, né, interações a partir de 200 milissegundos, né? 200 milissegundos, tá? Não é 2000 milissegundos, que seriam 2 segundos, tá? Por isso que eu estava falando, inclusive, da questão lá do... Nós começamos a falar e eu acabei esquecendo de comentar. Quando a gente estava falando do YouTube, do Spotify, inclusive o Spotify bate muito nisso aqui, ó. Seriado no Spotify bate muito nisso aqui. Que era a premissa do cara lá da... Eu não lembro o nome dele agora, mas do CEO lá. Professor, eu percebi que a gente enxerga 200 milissegundos. Na hora que eu vi o farol do carro encostando na minha perna. Exatamente. E aí você vê tudo em câmera lenta, né? Não, eu fechei os olhos pra não ver. Eu só abri os olhos na hora que a minha cabeça bateu no chão, aí eu rolei de novo, aí eu fechei os olhos de novo e acordei depois deitado. Então, a sua experiência com o tempo de resposta não foi tão boa assim. Não, foi porque eu vi o carro. Eu vi o carro soltando, câmera lenta, eu vi ele chegando na perna, eu falei, agora vai doer. Aí eu fechei os olhos. Não, foi a primeira coisa que eu pensei, vai doer. Mas, enfim, então a ideia é essa aqui, tá? A gente vai perceber, por exemplo, a primeira consulta. Vamos ver se ele faz isso aqui. Qual que é o CEP que ele usa lá de referência aqui na via CEP? Esse aqui. Vamos ver. Vamos consultar uma vez, vamos ver quanto tempo vai dar. Ó. Ele demora um pouquinho mais, 804. Vamos ver se ele usa cache. Opa, ó. Temos um cache aqui, hein? Ó. Temos um cache aqui, hein? Entenderam a diferença? Por mais que seja simples, entenderam a diferença que faz o cache? Você fala, mas nós estamos fazendo uma consulta, que vai mudar ali 500 milissegundos. Primeiro já é perceptível. Segundo, nós estamos fazendo uma requisição. Imagina 15 mil ao mesmo tempo. Onde traz a mesma informação. Entenderam a ideia? Então, legal, muito bom saber que, inclusive, vou usar como exemplo. Ó, já aumentou um pouquinho, então já deve ter outras coisas de cache lá. Vamos lá. Professor, mas você não tem a ver igual aquele dia no banco a gente testando que ficou guardado na API? Não, esse aqui não. Porque eu tenho uma resposta ok, ó. Eu tenho uma resposta ok e eu tenho um tráfego de novo, ó.
Eu tenho um tráfego, socket initialization, tá vendo? Ó, DNS lookup cache, SSL. Aqui, o cache que ele fala é a nível do Postman. Mas aqui é no sentido da resolução do endereço, né, do BP. Aqui é do TCP no sentido assim, olha, eu já fiz a resolução, eu tenho já um túnel aberto, e aqui eu já tenho um certificado validado também. Entendeu? Tá, entendi. Essa é Essa é a ideia aqui, ó. Vamos ver o que ele vai mudar aqui diferente. Deixa Deixa eu pegar um outro CEP aqui, ó. Fala um CEP aí. 87023 621. 621. Vai ver que o gráfico dele aqui já vai mudar, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? O DNS tá, porque é no mesmo lugar que eu estou consultando. Vamos consultar aqui na DSEMP. Fazer a mesma requisição, tá? Repete. Como é que é o CEP mesmo? Fala de novo. 87023 621. Aqui o DNS provavelmente vai ser um pouquinho maior. Olha lá, ó. DNS lookup, tá vendo? TLS o TCP handshake e o SSL handshake também. E aí a waiting foi só esse pedaço aqui, ó. Entendeu a ideia? Aqui teoricamente você vai ter uma resposta até mais rápida. De novo, olha lá. Diminuiu, mas pouca coisa. Ó, ele fez de novo o DNS lookup. Já começamos a ver que o Brasil API já é mais eficiente em relação à resposta para nós, tá? Tá vendo? Então, aqui no caso, né? Em caso de falha da API, retornar uma mensagem simples e clara. E a API deve ser facilmente testável com injeção de dependência aplicada na camada. Isso aqui nós já vamos fazer, obviamente, a nível do código lá. Aqui nesse facilmente testável é quando a gente tem um projeto de... Eu já tirei um projeto de teste unitário, que a gente chama. Tá? Então, você executa operações de teste, funções de teste baseado no fluxo correto da sua API. E aí ele pode te dar um sucesso, pode te dar uma falha, pode te dar várias coisas. Tá? A gente trabalha com o que a gente chama de fatos e... não vou lembrar o outro nome agora. Mas tem um outro nome. Tá? Aliás, quem quiser conhecer um pouquinho de testes, tem uma outra playlist no YouTube. Eu tinha até salvo. Será que não existe mais? Teste de unitário zero, não é essa. Deixa eu ver se tem meu salvo. Já tiro. Jovem tranquilão. Aqui, teste unitário, achei. Programadamente. Aliás, o canal desse cara é muito bom, tá? Explica muito bem e fala muito bem. Deixa eu pegar aqui o link inteiro. Vou mandar para vocês aqui. Se quiser conhecer um pouquinho de testes unitários que a gente fala, tá? Se você viu o cabeçalho aqui tem alguma coisa. Na parte 10 é só divide em partes mesmo. Teste unitário. Não é. Mas enfim, tá? Mas, de novo, esse aqui é secundário, é para a gente completar o tempo se sobrar. Não acredito que vai sobrar, mas se sobrar, tá beleza. Beleza? Fechamos o projeto assim, então ninguém quer fazer nenhuma alteração e nem sugerir nada diferente? Todo mundo de acordo? Por mim, pau no gato. Tava assistindo Mandeirinho, legal Mandeirinho, viu? Muito bom também, ele faz uns reviews bem legais. Aliás, ele fala que todo programador deseja, né? Bom, então beleza, já temos dois OKs, vamos seguir. Então, vou gerar o PDF. Export, PDF.
Como vou ver esse arquivo, vou baixar. Vou subir lá no repositório, Ricardo, fica tranquilo. Aqui, ó, já vou ter que colocar aqui, ó, CPI PDF. Vai subir no repositório. Beleza, tirou o PDF bonitinho. Vamos pegar aqui o nosso repositório. Se não fizer nenhuma besteira, né? De novo. Vamos lá, ele tem clínicas. Estou aqui por isso. Aqui, exercício final. Status. Deve aparecer só aquele arquivo PDF. Ali, beleza. Emitir de ponto. Commit. NZM. Adicionado. PDF do exercício de revisão. Estou escrevendo errado sem ser nada. Só para manter o padrão. E push. Estamos indicando. Opa! Rejeitado. O que ele rejeitou? Contém o remoto, contém coisa que eu não tenho no local. Oxi, eu não mexi em nada aqui. Oxi, menos help. Opa. Viagem, meu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Edit status. O commit já está certo. Vamos lá. Edit push. Autentica. Continua. Registrado. Feito push. As atualizações são rejeitadas porque no remoto contém. Não tem causado algum push sem referência. Então, olha aqui, push. Na verdade, não é git push, é só um git sync. Não. Vai dar erro, não, peraí. Push eu vou subir, né? É o git. Nerd Branch. Não tem absolutamente nada. Mas tá bom. Vamos subir então. Deixa eu juntar. Agora tem que deixar. Agora vai. Puta merda. Eu pus esse script aqui via web, é por isso. Eu tinha pego. Lembra que eu falei que eu ia subir o script do post para vocês criarem? Eu subi ele via web da outra máquina. Por isso que estava diferente, é claro. Pronto, agora subiu. Vamos ver? Vamos ver no 52 aqui. PDF exercício. Olha lá, tá aqui. API.pdf. Este aqui, então, vai ser o nosso projeto de trabalho a partir da semana que vem, tá? Amanhã a gente vai construir basicamente o projeto. A gente vai deixar a arquitetura dele pronta, deixar o projeto todo pronto só para a gente começar a codificar. Aliás, nós vamos começar pelo banco de dados, né? Fazendo todo o setup, bonitinho, tal. E aí a gente começa a codificar na outra semana. Pode passar de GitHub, claro, tá o link aí para vocês no chat para quem não, tá? Esse repositório tá todos os módulos, tanto do banco de dados relacional, no 51, quanto do módulo 52 aqui, tá bom? Podem ficar à vontade, o repositório é para vocês mesmo. Beleza?
Hoje eu vou até encerrar um pouquinho mais cedo. Eu vou dar um boi pra vocês hoje, hein? Ah, dois recados. Nós vamos ter o recesso nas férias, todo mundo acho que já sabe, né? Então nossas aulas vão até dia 4. No nosso caso, até dia 3, porque a gente não vai de tela só até quinta-feira, né? Segunda, Como quarta, Sério? funciona Mas esse tem recesso? férias? tem férias. Às 4 Tem dias. férias. Então, para dia 3, para nós dia 3, mas para todo mundo dia 4, quem tem monitoria de sexta-feira também. Dia 4 E de volta julho? Julho? dia 4 de julho. 4 de julho. E volta dia. Nós voltamos dia 28 de julho. Uhul. Eu vou ter uma semaninha pra recuperar a perna e o Vai. minhas costelas. Quer dizer. Então vai Ai, ter ai, praticamente um precisa. mês de férias. Praticamente um mês aí. 24 dias vai dar, né? 24, 25 dias. eu vou aproveitar esse um mês aí pra mim resolver os pepinos, que eu tenho que pagar 1.000 conto. Faz bem. E também agora já é oficial, eu serei o monitor de programação orientada a objetos, que vai ser do módulo 54. 53, aliás, que é o próximo semestre, 53 e 54, tá? Então, quem quiser acompanhar, estaremos aqui no semestre que vem também, a partir do dia 24 de julho. É, Mozart. Tá? Tentaremos chegar vivo. Meu Meu caso tá numa luta de sobrevivência. Tá precisando mesmo tomar cuidado aí. Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma questão? Manda no. Você já mandou aqui, beleza. Vai falar para mandar a lista das aulas que não são gravadas. E tem também lá o Discord. Eu não tô ficando muito online lá esses dias, porque tá meio complicado as coisas de trampo, tanto que eu tava achando que hoje era terça-feira. Mas talvez semana que vem eu esteja de volta à minha vida normal. Beleza? Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje? A lista. Bora. A lista. Lógico, né? Merda, desculpa. Não, no dia que eu venho não tem lista, é sacanagem. Né? Pois é. E o dia que tem não esquece de assinar, né? Olha. Ué, não falei nada do que você não falou pra mim. Foi um dia só. Mas esqueceu. Acontece. Acontece. Eu ia falar, eu tava com dengue, mas não tava. Foi antes dessa volta. Tá aí. Listinha no chat. Thank you very much. Então hoje encerramos um pouquinho mais cedo. Dá pra... Quem não jantou ainda, dá pra jantar mais cedo hoje. Eu já jantei, inclusive. Esqueci de novo que hoje era quarta-feira. Pra mim era terça e eu estava lá na boa jantando. Se o pessoal do grupo da monitoria não manda mensagem pra mim, eu tinha esquecido dele. Vocês iam ficar esperando que eu tava fechado. Ai. Deixa pra lá. Faz de conta que não foi nada disso. Faz de conta que eu tava aqui. Ninguém ouviu nada. Ninguém ouviu nada. Amanhã tem aula. 5 horas da manhã tem aula, tá? Amanhã tem aula normal. Agora, amanhã tem, tá? Só para não fazer confusão. Amanhã tem. Mas, na semana do dia 9 de julho, 9 de julho, é feriado no estado de São Paulo, que no caso é onde eu estou. Eu vou confirmar com o pessoal se vai ter, que cai numa quarta-feira, mas eu aviso vocês se vai ter ou não antes disso, tá bom? Mas daqui para frente nós temos aula. Não, mas 9 de julho é depois que acaba, nós vamos só até o dia 3. Esquece, estou falando, olha, tô falando que a cabeça não tá boa. Esquece, apaga. Temos aula normal até dia 3 agora, segunda, quarta e quinta, das 8 às 10. Tá? Tchau para vocês. Bom descanso para quem vai. Eu vou começar o terceiro turno. O quarto, né, agora. Boa sorte. Valeu. Tchau. Valeu.